Olá pessoal, agora nesta exposição vamos discutir um pouquinho dos distúrbios eletrolíticos, digo, em pediatria. Os distúrbios eletrolíticos são muito importantes na pediatria e a gente tem distúrbios do sódio, potássio, cálcio, magnésio, glicose, diversos eletrólitos, mas a gente vai se deter mais em relação aos distúrbios do sódio e os distúrbios de potássio. Vamos fazer alguns exercícios nos outros distúrbios. Então, o objetivo dessa explanação vai ser delinear os conceitos básicos da manutenção da homeostase do líquido intravascular. A gente vai descrever um pouquinho o tratamento através de fluidos intravenosos no paciente pediátrico, quando a gente corrige, quando a gente não corrige. A gente vai discutir um pouco sobre os distúrbios eletrolíticos mais comuns, o seu reconhecimento e o seu tratamento, e discutir as condições clínicas relativas ao metabolismo da glicose e em algumas outras situações menos frequentes, como emergências endócrinas, etc. Começando com os distúrbios do sódio, a gente começa agora falando em situações onde o sódio sérico está baixo, na hiponatremia. A hiponatremia nada mais é do que a concentração sérica do sódio abaixo de 135 mEq por litro. É um distúrbio dos mais comuns em pacientes hospitalizados, quer seja pacientes que já chegam com uma condição hiponatrêmica ou que, por algum motivo, desenvolve hiponatremia no decorrer da sua internação, quer seja através de administração de fluidos, medicamentos, etc. Para a gente entender melhor a hiponatremia, a gente pode dividir didaticamente 3 tipos de hiponatremia em relação à volemia, em relação ao volume intravascular. Então a gente pode ter uma situação que chamamos hiponatremia isovolêmica, ou seja, o sódio sérico está baixo, mas a volemia está normal. Eu posso ter hiponatremia hipovolêmica, onde o sódio sérico está baixo e o volume intravascular também está baixo. E eu posso ter uma hipernatremia hipervolêmica. Na realidade, é uma situação onde o sódio está baixo, mas o volume intravascular está aumentado. Então, começando com o primeiro tipo de hiponatremia, a hiponatremia com hipovolemia. Ela pode ocorrer através de perdas de sódio através dos rins, perdas renais ou perdas extra-renais. Quando eu tenho uma perda renal, é aquela situação onde o rim não consegue concentrar o sódio, reabsorver o sódio, e nessa situação os néfrons perdem sódio através da urina. Então eu tenho uma situação de mau funcionamento renal e o sódio urinário vai estar acima de 20 mEq por litro, que é o nível mínimo da normalidade. Então eu posso ter situações onde eu tenho 30, 40, 50, 80, 100 mEq por litro de perda renal. Essas situações podem ocorrer, por exemplo, através da administração de diuréticos, principalmente diurético de alça, como a furosemida. Ela expolia sódio, com isso ela carrega água, por isso que ela tem um efeito diurético. Diurese osmótica, como por exemplo o manitol, que é um outro medicamento que muitas vezes a gente usa para diminuir o edema cerebral, ou mesmo para forçar a diurese. Eu posso ter situações onde eu tenho uma nefropatia perdedora de sal, em situações de insuficiência renal, progredindo a insuficiência renal, o paciente não consegue reabsorver o sódio, perde o sódio pela urina e perde água também. Situações de acidose tubular renal proximal, na fase poliúrica da lesão renal aguda, ou seja, numa insuficiência renal pré-renal, de recuperação.
na nefrite túbulo-intersticial, na nefropatia obstrutiva, na doença renal obstrutiva, no pseudo-hipoaldosteronismo. São situações onde ocorre perda através dos rins, quer seja o rim não funcionando bem, quer seja por ação de medicamentos, como diuréticos, etc. Eu posso ter perdas de sódio através de mecanismos extra-renais. Então, se eu for dosar o sódio na urina, ele está baixo, ou seja, o rim está poupando sódio. Porém, numa situação de uma gastroenterocolites aguda muito importante, eu posso ter vômitos, diarreia, ou na presença de fístulas gastrointestinais, ou de sonda nasogástrica aberta, eu tenho uma grande perda de sódio e com isso eu tenho uma hiponatremia com hipovolemia, com desidratação. Eu posso ter perda de sódio só pelo suor, né? Pacientes com fibrose cística, que tem uma perda de suor muito importante, eventualmente ele pode ter hiponatremia. E eu posso ter uma hiponatremia hipovolêmica através de perda de líquido e principalmente de sódio, que é acarreado para o terceiro espaço do organismo, como por exemplo na pancreatite, em queimaduras extensas, em traumas musculares, peritonite, ascite. Qualquer infusão do organismo muito grande pode ter uma coleção de água e eletrólitos muito grande, provocando uma hiponatremia hipovolêmica. Eu posso ter uma hiponatremia, ou seja, sódio sérico abaixo de 135, com normovolemia, ou seja, com volume intravascular bom, normal. Isso pode ocorrer quando eu tenho uma retenção de água livre, levando ao aumento da água corporal total, sem alterar o sódio orgânico total, mas ele acaba ficando diluído, então ele fica baixo, com volume intravascular normal. Eu posso ter esse tipo de situação, pode ocorrer, por exemplo, na síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que é uma situação que pode ocorrer na presença de tumores em diversas situações, através de desordens torácicas, como por exemplo, ventilação mecânica positiva com pressão alta, infecções sistêmicas, pneumotórax, asma, persistência do canal arterial com hipervolemia. Então são situações que podem provocar síndrome da secreção inapropriada do ADH. Outras situações podem ser situações decorrentes de inflamação do sistema nervoso central, trauma do sistema nervoso central, trauma craniano, lesão anóxico-isquêmica cerebral, tumores intracranianos, síndrome de Guillain-Barré, diversas outras situações que acometem o sistema nervoso central. Há uma produção excessiva de antidiurético, de vasopressina, e com isso uma hiponatremia, geralmente isovolêmica. E por último, as drogas, quimioterápicos, cloproplamida, isoproterenol, morfina, barbitúricos, são exemplos de medicamentos que podem levar à secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Outra situação da hiponatremia isovolêmica pode ser a própria intoxicação hídrica, excesso de água. O organismo acaba eliminando água com um pouco de sódio e acaba diluindo o sódio sérico. E o volume intravascular se mantendo. Deficiência de glicocorticoide e hipotireoidismo. E por último, eu posso ter uma hiponatremia hipervolêmica, ou seja, uma hipernatremia com volume intravascular aumentado. Isso ocorre por aumento do sódio corporal total e aumento também maior da água corporal total. Então, além de sódio aumentado, eu vou ter uma água corporal total aumentada, mas acaba se diluindo na água corporal total aumentada o sódio. São patologias formadoras de edema, devido à má distribuição interna do sódio. Isso pode ocorrer por um problema
urinário, por um problema do sistema renal ou por um problema extra-renal. Se o sódio urinário está baixo, abaixo de 20 mEq por litro, quer dizer que o rim está concentrando bem o sódio. Então não é uma causa renal. Isso pode ocorrer na insuficiência cardíaca congestiva, na cirrose ou na síndrome nefrótica, porque eu tenho perda proteica arrastando a água e a compensação disso pode ser uma concentração aumentada de sódio dentro do intravascular. E como eu tenho uma proteína muito baixa, ocorre a formação de retenção de líquidos e edema. Se o sódio urinário estiver acima de 20 mEq por litro, é uma situação onde eu tenho alguma função renal comprometida. Isso pode ocorrer na insuficiência renal aguda ou na doença renal crônica. Então, é uma perda menor de água livre do intravascular e o sódio corporal total ele vai se diluindo, mas ele está alto porque o volume intravascular está muito aumentado. Tratamento da hiponatremia vai depender da causa básica, não é verdade? A gente precisa avaliar as condições cardiovasculares, a gente deve repor e avaliar bastante a volemia desse paciente. E a gente só corrige o sódio quando ele estiver muito baixo. Por exemplo, abaixo de 120 mEq por litro, na fase aguda, onde se instala por poucos dias, ou menor que 120 mEq por litro, quando eu tenho uma hiponatremia crônica. Como que eu faço essa correção? A correção do sódio, nessas duas situações, vai ocorrer através do resultado dessa fórmula. Sódio esperado menos sódio encontrado, vezes 0,6, que é uma constante de distribuição do sódio corporal, vezes o peso. O resultado disso são mEq de sódio que eu vou administrar para o paciente. Então, sódio esperado, por exemplo, vou esperar 130, pelo menos. Sódio encontrado está 120, então 10 vezes 0,6 dá 6. Uma criança de 10 quilos, 60 mEq de sódio, por exemplo. Então, essa quantidade de mEq de sódio que eu vou repor na forma de NaCl a 3%. Lembrando que o NaCl a 3%, 1 ml tem meio mEq de sódio. E vou administrar na velocidade de 1 a 2 mEq por quilo por hora. Ou seja, 2 a 4 ml por quilo por hora, em 4 horas, nos casos agudos. Porém, se houver sintomas graves, tipo convulsões, alguma manifestação clínica importante, como encefalopatias, eu posso fazer uma correção rápida, ou seja, 2 ml por quilo em 10 minutos e posso repetir até 2 vezes. A velocidade normal de infusão do sódio vai ser meio mEq por quilo por hora, ou 1 ml por quilo por hora. Em 4 horas, nos pacientes crônicos, aqueles que têm uma hiponatremia que tem mais de 2 ou 3 ou 4 dias. E se houver sintomas graves também nesses pacientes, administrar 1 a 2 mEq por quilo por hora em 4 horas. É importante observar que a gente não pode ultrapassar uma quantidade excessiva de sódio na correção. A gente tem que ter muita paciência na correção do sódio. Não há necessidade de correr sódio muito rápido, para que não haja uma alteração do sódio intracelular com o sódio intravascular abrupto. Agora a gente vai falar um pouquinho da hipernatremia. Então, hipernatremia é aquela situação clínica onde o sódio sérico está acima de 145 ou 150, mais precisamente. As diversas causas de hipernatremia na criança são estas: diarreia, transpiração excessiva, displasia renal, uropatia obstrutiva, ou uma diurese osmótica forçada.
Eu posso ter uma hipernatremia com déficit de água, ou seja, uma hipernatremia hipovolêmica. Então eu tenho uma perda de água pura, uma hipernatremia onde eu tenho uma perda de água pura. Déficit de água quer dizer uma hipernatremia hipovolêmica, falta de água. Eu acho que eu falei errado há pouco. Então, hipernatremia com hipovolemia pode ocorrer no diabetes insípido central, de causa idiopática, pós-trauma de crânio, por um tumor supra ou infracelular, por exemplo, crâniofaringioma, após uma cirurgia de crâniofaringioma, isso é bastante frequente, pinealoma, na histiocitose X, na presença de hemorragia cerebral, de infecções do sistema nervoso central. Em quadros muito graves de trauma craniano e de lesão cerebral, muitas vezes a gente observa o diabetes insípido central. Então, principalmente aquele paciente com trauma de crânio, escala de coma de Glasgow próximo de 3, 4, quase que em morte encefálica ou em morte encefálica instalado, frequentemente eles não conseguem produzir mais a vasopressina. Então eles têm o que a gente chama de diabetes insípido central, que é a falta da produção do hormônio antidiurético, o contrário da secreção inapropriada do ADH. Agora, eu posso ter uma situação onde eu tenho secreção de vasopressina, mas a vasopressina, para agir, precisa ter um rim com uma boa função. Então, se eu tiver um diabetes insípidos com causa nefrogênica, por exemplo, em uma situação congênita, familiar de diabetes insípidos, a doença renal, uropatia obstrutiva, displasia renal, doença medular cística, nefropatia de refluxo crônica, doença renal policística, tudo isso leva a vasopressina não agir nesse rim defeituoso. Doenças sistêmicas como sarcoidose, amiloidose e também algumas drogas como anfotericina, fenitoína, amiloglicosídeo, lítio podem provocar um diabetes insípidos nefrogênico. Eu posso ter também uma hipernatremia hipovolêmica quando eu tenho aumento das perdas insensíveis. Né? Como eu falei do suor, posso ter perdas de outros, né, pela respiração, pelo intestino, por outros locais. Situações onde eu tenho uma adipsia, falta de sede, eu vou acabar tendo uma hipovolemia e o sódio sérico vai ficar alto porque ele vai estar mais concentrado. É uma situação também bastante rara, mas pode acontecer. O paciente não tem sede. E por último, ingesta insuficiente de água. Então ele tem sede, mas ele, por algum motivo, ingere pouca água. Então a tendência desse paciente vai ter uma hipovolemia, ele vai estar desidratado, com sódio sérico aumentado. Agora uma situação bem mais rara, que é a hipernatremia com hipervolemia. Ocorre quando eu tenho excesso de sódio e também eu tenho excesso de volume intravascular. Então isso pode acontecer da forma iatrogênica mais frequente, administração de sódio em excesso. Então estou dando bicarbonato de sódio, por exemplo, num paciente que teve uma parada ou teve uma acidose grave. Você dá bicarbonato, mas você dá sódio junto do bicarbonato. Então isso acaba aumentando o sódio. Quando eu uso cloreto de sódio em volume muito aumentado, ou quando eu uso soro de reidratação oral feito de uma maneira inadequada, com mais sódio, mais sal do que água. E por último, na hiperaldosteronismo primário, doença endócrina, que isso daí vai provocar uma hipernatremia hipervolêmica. Como eu trato a hipernatremia hipervolêmica? Obviamente vai depender da causa, mas eu vou tentar repor as perdas de volume, tentar deixar o paciente mais euvolêmico possível. Lembrar que a administração do sódio deve ser lenta, de preferência por até 48 horas, para que eu corrija de uma forma completa esse sódio.
Agora, se o paciente está em choque, está com uma pressão arterial muito baixa, perfusão ruim, sódio muito elevado e muito hipovolêmico, eu administro soro fisiológico ou Ringer lactato puro, 20 ml por quilo, até que eu obtenha uma diurese de mais de meio ml por quilo por hora e melhora da perfusão. Aí, paciente saindo do choque, eu vou passar a fazer o restante dessa correção em 48 horas. Se o paciente está aparentemente bem, é um distúrbio eletrolítico observado no exame, eu faço o cálculo do déficit de água livre, e em litros. O déficit de água livre eu consigo obter da seguinte fórmula: peso vezes 0,6, que é a constante de diluição, vezes o sódio encontrado menos o sódio desejado. Por exemplo, o sódio encontrado de 150 menos o sódio desejado de 135 dá 15, vezes 0,6 vezes o peso, sobre o sódio desejado. E esse resultado vai dar em litros de água que eu tenho de déficit, que eu vou corrigir em até 48 horas. As complicações da hipernatremia principalmente ocorrem de uma forma iatrogênica, quando a gente faz uma correção rápida dessa hipernatremia ou não se atém ao distúrbio e ele se perpetua. E essas alterações podem ser sangramento no sistema nervoso central, formação de edema cerebral, são os principais. Além do que, eu posso ter também uma hipocalcemia, por troca iônica de cátion a nível de membrana celular. Então agora eu vou falar um pouco sobre alguns distúrbios. Então já falei um pouco do sódio mais detidamente, agora eu vou falar um pouquinho dos distúrbios através da ilustração de casos clínicos, tanto de sódio, de potássio, de cálcio, etc. Então eu tenho um lactente de 13 meses que é admitido na enfermaria com vômitos e diarreia. Essa é uma história bastante frequente, né, no nosso pronto-socorro infantil ou mesmo na retaguarda. É o paciente que tem uma diarreia aguda e vomita muito no começo. Esse paciente, esse lactente que nos apresenta com uma frequência cardíaca de 160, respiratória de 28, uma pressão arterial de 78 por 54 e um peso de 15 quilos. É gordinho, né? Um ano. Apesar da reanimação hídrica inicial, com 40 ml por quilo de soro fisiológico, o paciente permanece taquicárdico. Está vendo aqui? A frequência cardíaca dele deveria ser entre 100 e 110, não 160. E está um pouquinho taquipneico também. O que vocês acham dessa situação? Você acha que esses 40 ml por quilo deu conta do recado? Eu tenho que fazer uma expansão volêmica de pelo menos 60 ml por quilo na situação de choque hipovolêmico e às vezes muito mais de 60, né? A gente dá 80, 100, 120 ml por quilo de soro fisiológico nas primeiras horas, até o paciente ter o quê? O restabelecimento do quadro clínico de uma hidratação adequada, restabelecimento da diurese, 2 ou mais diureses claras, e uma melhora clínica, né, do turgor, da mucosa e principalmente também do peso. Depois disso eu posso falar que o paciente está hidratado, enquanto isso eu acho que o paciente está ainda desidratado. Que precauções a gente tomaria? Tentaria dar um antiemético, né, pegar um acesso venoso, correr expansão volêmica. Na verdade, são situações bastante habituais do nosso dia a dia na pediatria. Então, esse bolo de 20 ml por quilo, eu estou dando depois daquele 40. Vamos reavaliar. Uma vez com diurese boa e melhora clínica, aí a gente vai passar para o soro de manutenção. O que é esse soro de manutenção? É uma quantidade de água que eu vou dar para esse paciente, mais a reposição de eventuais perdas, para que ele se mantenha hidratado depois dessa expansão inicial. Esse soro de manutenção eu vou fazer com glicose a 5%,
e NaCl isotônico, é o chamado soro isotônico. Num volume basal de 100 ml por quilo, acrescido das perdas que esse paciente pode ter. Então, se ele tem uma perda leve, 20, 30 ml por quilo a mais, se ele tem uma perda moderada, 30, 50 ml por quilo a mais, e se ele tiver uma perda grave, pode chegar a 50, 100 ml por quilo a mais. Ou seja, o paciente com uma diarreia leve, mas ainda apresentando diarreia e vômitos, eu vou dar para esse paciente 100 ml por quilo mais 20 ou 30. Então vai ser 130 ml por quilo por dia de soro a 5% com sódio isotônico. Ok? Como você proporia a infusão de líquidos, acabei de falar. Agora vamos falar de um outro caso. Um paciente de 6 meses de idade, tem 10 quilos, admitido há 2 dias no nosso serviço, com um quadro de meningite bacteriana. Está sendo tratado com antibiótico terapia adequada, mas agora ele apresenta convulsões tônico-clônicas generalizadas. Após garantir uma via aérea adequada, uma ventilação adequada, uma observação da circulação adequada, foi administrado 0,2 mg por quilo de diazepam intravenoso e o paciente continuou convulsionando. A dose é repetida 3 vezes e as convulsões persistem. Qual o próximo passo no manejo desse paciente? Vocês vão falar, vamos dar mais diazepam, ele vai ter uma apneia e vai para o tubo. Vamos passar para um outro anticonvulsivante? Sei que a gente tem que fazer isso, mas é importante que a gente se atenha a avaliar as condições hidroeletrolíticas, né? Uma gasometria e os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, para a gente ver se algum distúrbio persistente não possa estar comprometendo e persistindo no paciente ter convulsões. Então, após essas tantas convulsões, a gente está considerando a possibilidade de dar um fenobarbital, uma fenitoína, porque não dá mais para dar diazepam. A gente colhe eletrólitos, considera até fazer uma tomografia, né, para afastar uma causa de convulsão devido a um sangramento intracraniano, uma coleção, uma vasculite importante, ou mesmo uma isquemia cerebral. A tomo está sendo encaminhada. Mas eu peço eletrólitos, como eu falei. Peço uma gasometria e eletrólitos. E o eletrólito veio sódio de 115. O paciente ainda está tendo convulsões. A via aérea está boa, está tudo bem. O que eu faço agora? Você acha que fenobarbital, fenitoína vai resolver o problema com uma hiponatremia tão grave assim? Então a gente sabe que na meningite eu posso ter a síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, como eu falei há pouco, lembra? Na hiponatremia. Então a hiponatremia na síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético geralmente é leve, mas ela pode ser importante. Se ela está sendo sintomática, persistindo crises convulsivas, eu tenho que tratar com uma solução salina 3%, uma solução hipertônica, intravenosa. O objetivo vai ser aumentar rapidamente os níveis de sódio, equilibrando a membrana dos neurônios, a ponto de cessar as convulsões. A gente consegue isso através de uma correção para um sódio acima de 120 mEq por litro. Como eu obtenho esse volume de sódio? Através dessa fórmula. 0,6, que é a constante de distribuição do sódio, vezes o peso, vezes a diferença entre o sódio desejado e o sódio medido. Então eu quero 135, desculpa, eu quero 130 e eu tenho 115. Então eu faço um déficit de 15 vezes peso, vezes 0,6, e aí eu elevo esse sódio em 5 mEq, eu administro nessa proporção, em solução salina 3%, contendo meio mEq por
ml de sódio. Nesse cálculo, né, do paciente de 10 kg, 0,6 vezes 10 vezes 5. Na realidade, eu estou corrigindo para 120. Então, eu tenho 120 menos 115 dá 5. 5 vezes 10 vezes 0,6. Isso é igual a 30 max. 30 max é igual a 60 ml do soro a 3%. Eu corro isso em 15 a 20 minutos. É considerado uma correção rápida, em 15 a 20 minutos. Após o controle das convulsões, o déficit de sódio remanescente, aí sim, é corrigido pela elevação do sódio não mais que meio a 1 mEq por litro por hora. Então, se eu em 24 horas eu vou ter um máximo de 12 mEq por litro por dia para aumentar. Não posso aumentar de repente, sob pena de provocar edema cerebral e piora clínica. Esse é um quadro para a gente diferenciar as 3 causas de hiponatremia mais frequentes em pacientes com problemas neurológicos, que são a secreção inapropriada do hormônio antidiurético, a síndrome perdedora de sal e o diabetes insípidos. Eu posso ter um paciente com trauma de crânio, ele pode apresentar inicialmente síndrome da secreção inapropriada do antidiurético, aí depois de alguns dias ele começa a perder sódio por alteração cerebral, através da síndrome perdedora de sódio, e se ele evoluir mal neurologicamente, entrar em morte encefálica, ele vai ter um diabetes insípidos. Só para ter uma ideia da complexidade da avaliação que a gente tem que fazer. Na síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, a gente sabe que a água corporal total está aumentada, o sódio sérico está baixo, a osmolaridade sanguínea está baixa, a osmolaridade urinária está alta, então o sódio está concentrado na urina, o débito urinário está baixo e a concentração de sódio urinário vai estar alta. Por que vai estar alta? Porque vai perder menos água. Então, se eu tenho menos água e o sódio excretado é igual, o sódio urinário vai estar alto. Isso não quer dizer que o sódio corporal total esteja baixo. Não é. Na síndrome perdedora de sal, eu tenho uma água corporal diminuída. Então, o paciente está hipovolêmico. O sódio sérico está baixo, por princípio. A osmolaridade sérica também está baixa. Até agora é igualzinho no secreção inapropriada, exceto a volemia. A osmolaridade urinária também está aumentada, porque está concentrada. E está concentrada cheio de quê? De sódio. Tá? Cheio de sódio. Porque é síndrome perdedora de sal, perde sódio. E o débito urinário está alto, por quê? Carrega sódio e a água junto. E por fim, no diabetes insípido central, eu tenho uma água corporal total diminuída, né? O paciente está perdendo água livre, tem um sódio sérico que então fica alto, porque só perde água, não tem vasopressina. A osmolaridade sérica fica alta, porque a osmolaridade sérica é muito dependente do sódio. Se o sódio está alto, a osmolaridade está alta. A osmolaridade urinária está baixa, porque ele está perdendo água livre. O débito urinário muito alto e o sódio urinário baixo, porque está perdendo muita água livre e pouco sal. O sal está ficando no intravascular. Por isso, diabetes insípido central tem hipernatremia. Bom, vou falar aqui, sim, de uma maneira geral, dos princípios gerais dos distúrbios eletrolíticos. Então, enquanto a gente corrige a alteração eletrolítica, lembre-se sempre de investigar a causa básica, o que está levando a esse distúrbio. Muitas vezes, como eu falei, é iatrogênico, ou por água, ou por droga, ou por alguma outra situação. As manifestações clínicas de distúrbios eletrolíticos são inespecíficas e podem ser sutis, às vezes não tem nem manifestação clínica nenhuma. Vai ter depois de dias, quando piora, ou até quando morre, como eu vou falar mais à frente. Circunstâncias clínicas, mais do que as concentrações absolutas de eletrólitos, vai depender da sua urgência ou não. Então, se eu tenho um sódio muito baixo, eu tenho que correlacionar com o meu quadro clínico para saber
se eu vou corrigir e por quanto tempo eu vou corrigir. A mesma coisa se ele estiver alto. E principalmente, reavalie os níveis eletrolíticos após o tratamento, após o começo do tratamento, o meio do tratamento, não economizar nada. Agora, a gente vai falar um pouquinho de algumas situações clínicas onde eu possa ter um distúrbio eletrolítico significativo, né? Também continuando. Então, esse caso é um lactente de 10 meses, que foi admitido com vômitos persistentes e diarreia. A reanimação hídrica inicial no PS infantil. A criança sobe para a retaguarda, mas está clinicamente desidratada. Turgor pastoso. E os eletrólitos mostram isso. Um sódio de 155, um potássio de 5,5, um cloro de 128, um bicarbonato de 15, uma creatinina de 52, uma creatinina de 1 e uma ureia de 52. Quais as alterações que a gente está vendo aqui mais significativamente? Sódio tendendo a alto, certo? Potássio no limite superior também, mas o sódio nitidamente está alto. Bicarbonato um pouco baixo e função renal um pouco alterada, né? Para uma criança de 10 meses, deveria ter a creatinina de 0,3, 0,4 e ureia de 30. Então parece que o paciente ainda está desidratado, né? Uma desidratação grave com tendência à hipernatremia. Então uma desidratação hipernatrêmica. Qual é a prioridade do tratamento agora? É o restabelecimento volêmico, não é verdade? Porém, a gente tem que ter muito cuidado na reidratação para que ela não leve a uma hiponatremia. Porque se eu sair de uma hipernatremia de 155 e daqui a algumas horas está 136, por exemplo, 135, uma diferença de 20 mEq por litro em poucas horas, vai provocar um edema cerebral, convulsões e piora neurológica, inclusive com mielinose, como a gente vai ver mais à frente. Então, hipernatremia hipovolêmica, monitorar o estado de hidratação, os níveis eletrolíticos rigorosamente e corrigir esse sódio em 48 horas. Tanto hipo quanto hipernatremia são ocorrências comuns, mas a gente tem que tomar muito cuidado para essa correção muito rápida. O sódio não deve ser alterado em mais que meio a 1 mEq por litro por hora, ou 12 mEq por litro por dia, como eu já havia falado, sob risco de edema cerebral e mielinose pontina central. Então, corrigir mais devagar o distúrbio de hipernatremia, ou qualquer distúrbio do sódio. Agora um caso clínico de um paciente de 8 meses com cardiopatia congênita complexa e ele se apresenta em Anasarca no pós-operatório dessa cardiopatia. Ele foi transferido para a UTI há 24 horas. A gente observa um extravasamento capilar que parece ter resolvido um pouco através de uso de furosemida intravenosa intermitente e com excelente débito urinário, né? O anestesista tuchando furosemida, Lasix, no paciente. Você é chamado para avaliar o paciente, por ele estar apresentando extrasístoles ventriculares e atriais frequentes. Ele está clinicamente e hemodinamicamente estável, mas está apresentando esse eletrocardiograma. O que eu tenho aqui? Como está a frequência cardíaca desse paciente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 5, 30. Olha, está com nem 50 de frequência cardíaca, né? Tem um QRS que está, como está o QRS? Alargado, tá vendo? Onda T prendendo achatada, negativa até aqui, tá vendo? Que distúrbio mais frequentemente eu posso ter depois de tanto Lasix? Que cuidado que eu tenho que ter agora? Colher o que? Sódio, potássio, né? Ureia, creatinina, cálcio, magnésio.
provavelmente esse paciente tem déficit de potássio, né? Aquele eletro é muito típico. Então, se eu tenho uma hiponatremia, uma hipopotassemia muito importante, uma depressão de potássio muito importante, eu tenho que fazer uma correção intravenosa. Mas devo observar que é preferível um catéter venoso central, porque a solução de potássio pode, no caso de extravasamento de uma veia periférica, pode causar necrose, pode causar problemas. Então é melhor que se tenha em catéter central. Quando o potássio está baixo, mas está entre 3 e 3,5, né? O normal é de 3,5 a 5,5, 3,6 a 5,5. Se ele está um pouco baixo, mas está sintomático, eu posso fazer 0,25 mEq por quilo em 1 hora, endovenoso, tá bem? Se o potássio está entre 2,5 e 3, eu vou fazer o dobro, meio mEq por quilo em 2 horas, sempre correndo 0,25 mEq por quilo por hora. Se o potássio está entre 2 e 2,5, 0,75 mEq por quilo em 3 horas. Assim que acabar a correção, 3 horas, por exemplo, colhe um outro potássio e reavalia novas correções. Cuidado, o potencial complicação da hipopotassemia é a hiperpotassemia. Então, administrar com parcimônia, com cuidado. Agora, sempre que eu tenho um eletrocardiograma bastante alterado, como aquele, bradicardia, onda T achatada, QRS alargado, tem que fazer uma correção rápida, porque o músculo cardíaco está bastante debilitado, porque o potássio é um potente íon intracelular. E se ele está baixo no intravascular, é porque no intracelular está caindo. Não tem mais nada quase. Não administrar cloreto de potássio em bolos, de jeito nenhum. E lembrando a vocês que a própria ampola do cloreto de cálcio ela é bastante chamativa, de acordo com a cor, e não está disponível em qualquer lugar. Ela é uma droga que precisa ser bastante cuidado com o seu manuseio. O caso clínico aqui. Uma criança de 2 anos tem intestino curto, é dependente de nutrição intravenosa, NPP. Começou a apresentar alguns episódios de vômitos, aí a enfermeira ou o médico, não sei quem foi, pediu para a velocidade da NPP fosse dobrada há 4 horas atrás, na tentativa de aumentar a oferta hídrica. Agora o paciente está pálido, com sudorese e pulsos fracos, e tem esse eletrocardiograma. O que vocês veem nesse eletrocardiograma? Parece uma taquicardia, né? 1.500 dividido por 7 está bem aumentada, né? Frequência cardíaca mais de 150. Eu tenho também, difícil de ver, né? Mas parece uma onda T apiculada, né? Bem elevada. Não dá para falar que entenda, nem que tem onda 1, mas parece que está aumentada, tá vendo? E se ocorre uma NPP num volume rápido, e o paciente já não tinha uma condição de aceitabilidade intragástrica, a possibilidade de ter uma hiperpotassemia com esse eletro é bastante significativa, né? Então, a maioria dos casos de hipernatremia é iatrogênico. É porque correu a mais, porque corrigiu a mais, porque geralmente é iatrogênico. O que eu faço quando eu tenho hiperpotassemia acima de 5,5 de potássio? Paro toda a administração de potássio. Vou tentar estabilizar o miocárdio com administração de gluconato de cálcio, 100 mg por quilo em 5 minutos. Vou tentar mover o potássio para o intracelular através da infusão de insulina e glicose, né? Solução polarizante. 0,1 unidade por quilo por hora de insulina, em soro glicosado a 25, no equivalente a 2 ml por quilo por hora. Fazendo isso, eu trago também o potássio para o intracelular, junto com a glicose. O bicarbonato de sódio eu posso dar na dose
de 1 mEq por quilo. Também é um cátion que vai trocar com potássio. E posso também fazer uso de beta-2 adrenérgico em algumas doses inalatórias ou nebulizadas. O beta-adrenérgico ele tem uma ação de depletar potássio nos rins. Posso usar também uma resina de troca, que pode ser o Sorcal ou o caexalate. O Sorcal a gente obtém na dose de 1 grama por quilo, por via retal, através de enema de retenção, ou por sonda nasogástrica. E, se nada disso resolve, ou se o potássio está num nível crítico, acima de 7, 7,5 e sem uma reposição de diurese adequada, hemodiálise de emergência, se o nível permanecer crítico do potássio. É uma indicação de diálise de emergência. Agora eu vou falar um outro caso clínico. Lactente de 4 meses, com anomalia congênita múltipla, incluindo cardiopatia congênita, síndrome de George, apresenta apneia do sono, é admitido com déficit de crescimento, você é chamado para avaliar um estridor respiratório de início recente. Nos exames laboratoriais mostram sódio de 134, potássio de 4, cloro de 102, bicarbonato de 22, cálcio de 6,2, cálcio ionizado 0,55 e magnésio de 1,4. O que eu estou vendo nesses exames? Uma hipocalcemia. Tanto cálcio ionizado quanto cálcio total estão baixos. Bastante frequente na síndrome de George, que tem um problema metabólico. Quais os próximos passos? Corrigir a hipocalcemia. O nível de cálcio ionizado é até mais importante para o diagnóstico da hipocalcemia. Mas o tratamento é na forma de gluconato de cálcio, na dose de 50 a 100 mg por quilo, intravenoso, em 5 a 10 minutos, rápido, não precisa ser lento. Na falta do gluconato de cálcio, cloreto de cálcio, 10 a 20 mg por quilo, intravenoso, em 5 a 10 minutos também. E a gente tem que se ater às correções de magnésio, porque quando o cálcio está baixo, geralmente o magnésio também está baixo, então a gente faz a correção do magnésio com sulfato de magnésio 25 a 50 mg por quilo em 2 a 3 horas. Menina agora de 6 anos, admitida na enfermaria, com crises convulsivas de início recente. Não tem história de febre, trauma ou ingestão de nenhuma droga. As convulsões envolvem principalmente a cabeça, pescoço e mãos. Foi encaminhado para tomografia, uma tomografia de crânio normal. Exames laboratoriais mostram sódio de 132, potássio de 4, cloro de 102, bicarbonato de 22 e um cálcio de 15,6. E aí? O que tem alterado aí? Hipercalcemia, né? Hipercalcemia grave, levando a convulsões. Como que a gente tem que tratar essa hipercalcemia que tem convulsões, hipertensão, letargia? Hidratação e diurese forçada. A gente acaba diluindo os níveis de cálcio. A gente aplica uma solução isotônica de soro fisiológico e também administra furosemida a cada 6 horas. E também calcitonina, 10 unidades por quilo intravenoso a cada 6 horas. Outros distúrbios que a gente pode observar nas crianças. Distúrbio do fosfato e do magnésio são bem mais raros, a maioria das vezes iatrogênicos ou falta de ingesta. Geralmente provoca fraqueza muscular ou hipoventilação no paciente que está crônico ventilando. A hiperfosfatemia pode ser observada principalmente na síndrome da lise tumoral. A hipofosfatemia ou a hipomagnesemia pode provocar alteração de condução cardíaca, levando a arritmias, disfunção miocárdica e até coma. Agora vamos ver um outro caso clínico. Um menino de 15 anos, diabético, admitido por cetoacidose diabética, 1120 de glicose, pH inicial de 6,98, BIC menor que 5 na gaso, está pouco responsivo, a glicemia depois de 2 horas foi para 600, caiu pela metade. Recebeu insulina, 0,1 unidade por quilo em bolos, recebeu também bolos de soro fisiológico, bolos de
soro ao meio, ele estava acidótico, recebeu 1 mEq por quilo de bicarbonato. Quais aspectos no manejo esse paciente te preocupa? Preocupa a queda rápida, né, da glicemia, me preocupa também dar pouco volume, e me preocupa também o paciente, mesmo que tenha uma acidose grave, não precisa de dar bicarbonato. Eu estou dando bicarbonato de sódio, né? Vou causar mais desequilíbrios no paciente. Então, evitar a diminuição rápida da glicemia, evitar bolos iniciais de insulina. A gente usa geralmente insulina contínua, dose 0,05 a 0,1 unidade por quilo por hora. A gente nunca faz bolos de líquido hipotônico, não deve ser feito, porque cai muito rápido o sódio. E o bicarbonato de sódio também não deve ser administrado, porque o paciente já está com resposta renal para reabsorver esse bicarbonato, e quando a acidose melhorar, o paciente vai ter alcalose. Então, não usar insulina subcutânea durante a fase aguda, só quando estiver estável, e manter a infusão contínua de insulina nessa dose. E tomar muito cuidado com a hidratação nessa acidose diabética. Outro paciente, acabando. Lactente de 6 meses, parto prematuro, evoluiu com broncodisplasia, admitido por uma bronquiolite, vírus sincicial respiratório positivo, ele está com congestão nasal, sibilos, ele faz uso em casa de medicação crônica, que é o albuterol, beta-2, a clorotiazida, que é um diurético, a espirulactona, outro diurético, poupador de potássio, prednisona e oxigênio. Esse faz uso dessa medicação há bastante tempo. Ele dá entrada com uma frequência cardíaca de 150, uma pressão arterial de 62 por 32, frequência respiratória 36, temperatura 35. A pressão arterial não mudou, está bem baixa, apesar de 2 bolos de soro fisiológico, 20 ml por quilo. O que está acontecendo? Está preocupando mais a hidratação do que a bronquiolite, né? O que você deve considerar nesse paciente? Que ele possa ter distúrbio metabólico. Corticoide crônico, né? Pode levar ao quê? Olha, ele tem 130 de sódio, 5,5 de potássio, 4,42 de glicemia. Então, a glicemia é um pouco baixa, potássio tendendo a alto e sódio baixo. Isso revela o quê? Falta de cortisol, né? Uma insuficiência adrenal. Parou, de repente, o corticoide, fez uma supressão do eixo. Esse é o raio-x do paciente. E aí? Que a gente faz? Corrige a hipoglicemia, né? Estava 40. Dá volume, como foi dado. E dá corticoide, né? Corticoide intravenoso, 2 mg por quilo. Em seguida, 1 mg por quilo a cada 6 horas. Vai melhorar o broncoespasmo dele, a bronquiolite, mas vai melhorar a função endócrina desse paciente. Então, lembrar que distúrbios hidroeletrolíticos em pacientes críticos, muitas vezes os sinais são leves ou até inespecíficos, né? Tipo uma poliúria, um vômito. Então, a avaliação bioquímica básica deve ser realizada logo após a admissão e sempre considerar a reposição enteral dos eletrólitos, a menos que a reposição intravenosa seja clinicamente indicada pela sua urgência ou pelo quadro clínico. Manejo de doenças metabólicas, como cetoacidose, insuficiência adrenal aguda, hipoglicemia, diabetes insípidos, deve incluir monitorização dos sinais vitais e também dos valores laboratoriais eletrolíticos, pois estão frequentemente associados com essas disfunções metabólicas. Safini, meus amigos. Tchau. Tudo de bom.